Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Primeiramente, quero agradecer ao nosso Senhor, Jesus Cristo, pela oportunidade de estar fazendo este vídeo para vocês e agradecer aos mesmos pelo tempo disponibilizado para assistir. Muito obrigado. Lembrando, primeiro faço a leitura da palavra, depois apresento os significados e no final informo a conexão com o Novo Testamento. Se você achar melhor ouvir a conexão com o Novo Testamento, basta ir para a numeração que aparece na tela. Este é o momento onde inicio a conexão. Fica o convite para ouvir a palavra e seu significado. O capítulo 4 da Epístola de Tiago confronta diretamente as raízes dos conflitos humanos, diagnosticando que as contendas e guerras entre os indivíduos nascem de suas próprias paixões e desejos egoístas. Tiago utiliza uma linguagem forte ao alertar que a amizade com o mundo é sinônimo de inimizade contra Deus, chamando os leitores ao arrependimento e à pureza de coração. Esta introdução é fundamental para compreender o remédio divino para o orgulho, a submissão total a Deus e a resistência ao diabo, acompanhadas da promessa de que Deus dá graça aos humildes. O texto prepara o leitor para uma reflexão profunda sobre a soberania divina na rotina diária, advertindo contra a arrogância de planejar o futuro sem considerar a vontade do Senhor, lembrando-nos de que a vida humana é como um vapor que surge por um instante e logo se dissipa. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante, que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe, deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos Tiago 4 do livro de Tiago da Bíblia. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. 3 Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. 4 Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. 5 Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? 6 Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. 7 Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. 8 Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês, que têm a mente dividida, purifiquem o coração. 9 Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. 10 Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. 11 Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está agindo como juiz. 12 Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? 13 Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. 14 Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. 15 Em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. 16 Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. 17 Portanto, pensem nisto, quem sabe que deve fazer o bem e não o faz comete pecado. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento.
A origem dos conflitos, o chamado ao arrependimento e a fragilidade dos planos humanos. No capítulo 4 de sua carta, Tiago aprofunda o diagnóstico sobre as crises da Igreja, subindo o tom da advertência. Se no capítulo anterior ele expôs que a língua descontrolada e a falsa sabedoria geravam confusão, agora ele vai direto à raiz das divisões comunitárias, as paixões egoístas que habitam no interior do ser humano. O autor confronta a mentalidade consumista e mundana que havia contaminado a espiritualidade dos discípulos, afetando até mesmo a vida de oração deles. Na segunda metade do capítulo, ele condena a arrogância das críticas mútuas e desconstrói a soberba daqueles que planejam um futuro esquecendo-se da soberania de Deus e da brevidade da vida. O tema central deste capítulo é: os conflitos e as orações não respondidas nascem do egoísmo e do orgulho espiritual, exigindo uma postura de submissão a Deus, resistência ao diabo e profundo arrependimento, além do reconhecimento de que o futuro pertence ao Senhor e a vida é breve como a neblina. Primeiro, a causa das contendas, o adultério espiritual e o caminho da humildade. Versículos 1 a 10. O que o autor está ensinando? Tiago abre o bloco com uma pergunta retórica nos versículos 1 e 2 para identificar a origem das guerras e brigas na comunidade. Ele afirma que elas não nascem de meros mal-entendidos externos, mas sim das paixões egoístas que guerreiam dentro de cada indivíduo. A engrenagem do conflito humano funciona assim. A pessoa cobiça o que não tem, inveja o sucesso alheio e, por não conseguir o que deseja por vias normais, passa a lutar, brigar e promover divisões. O autor aponta uma falha trágica na busca deles por satisfação, não têm, porque não pedem. Versículo 2. Eles tentavam conseguir as coisas na força do próprio braço em vez de recorrerem a Deus em oração. Mas havia um segundo problema. Quando oravam, a resposta de Deus era negativa. O versículo 13 explica o motivo das orações bloqueadas. Eles pediam com motivações totalmente erradas, puramente egoístas, com o objetivo de esbanjarem seus próprios prazeres e deleites carnais. No versículo 4, Tiago usa uma linguagem contundente dos profetas do Antigo Testamento, chamando os ouvintes de adúlteros. O povo de Deus é considerado a esposa do Senhor, buscar a amizade com o mundo, ou seja, adotar o sistema de valores egoístas, orgulhosos e rebeldes da sociedade, constitui um ato de traição e inimizade contra Deus. O Espírito Santo que habita no crente reage a esse flerte com o pecado com fortes ciúmes santos, versículo 5. No entanto, a resposta de Deus à nossa fraqueza não é o abandono, mas o derramamento de uma graça ainda maior, versículo 6. Citando Provérbios, Tiago lembra uma regra fixa do reino. Deus se opõe ativamente aos orgulhosos, mas estende a sua graça aos humildes. Para sair desse estado de mundanismo e desobediência, o autor prescreve uma sequência de ordens diretas nos versículos 7 a 10. Submeter-se a Deus e resistir ao diabo. A submissão à vontade divina é a arma que desmarca a atuação maligna. Quando o crente resiste firmemente às sugestões do diabo, ele bate em retirada. Aproximar-se de Deus. Há uma promessa de reciprocidade. Quando nos movemos em direção ao Pai, Ele se move em nossa direção. Purificação prática. Os pecadores devem limpar as mãos, ações externas, e os que têm a mente dividida devem purificar o coração, motivações internas. Quebrantamento sincero. O versículo 9 pede um choque de realidade espiritual. Diante do pecado, a atitude correta é a tristeza e o choro pelo erro cometido, trocando a alegria superficial do mundanismo pelo lamento do arrependimento. O bloco se fecha com a grande lei da inversão espiritual no versículo 10. Quem se humilha voluntariamente diante do Senhor será por ele exaltado. A lição espiritual principal. Os conflitos relacionais e o silêncio de Deus nas orações são frutos do egoísmo e do orgulho, defeitos que só podem ser vencidos quando o cristão quebra a amizade com os valores do mundo e escolhe o caminho da submissão humilde a Deus. Aplicações práticas. 1. Reavaliar as motivações das orações. Analise a sua lista de pedidos a Deus. Você tem orado apenas por conforto, bens materiais e facilidades para satisfazer os seus caprichos, ou tem pedido recursos para abençoar o próximo e expandir o reino? Ajuste os seus motivos para que a sua oração não seja bloqueada. 2. Romper com os padrões do mundo. Avalie onde a sua amizade com o mundo está se manifestando. Pode ser na busca desenfreada por status, na aceitação de pequenas desonestidades nos negócios ou no hábito de alimentar o orgulho.
Escolha a fidelidade a Deus em vez da aprovação da cultura ao seu redor. 3. Praticar a humildade nos conflitos. Quando entrar em uma discussão em casa ou no trabalho, pare e aplique o versículo 7. Submeta o seu direito de estar certo a Deus. Em vez de atacar a outra pessoa para satisfazer o seu orgulho, humilhe-se. É nessa postura que a graça de Deus começa a operar e a restaurar o ambiente. Segundo, a proibição do julgamento mútuo e a soberba dos planos sem Deus, versículos 11 a 17. O que o autor está ensinando? Nos versículos 11 e 12, Tiago retorna ao tema do uso correto da fala, mas agora focando no pecado da difamação e do julgamento severo entre irmãos. Ele proíbe expressamente o hábito de falar mal uns dos outros. O argumento teológico é profundo. Quem fala mal do seu irmão ou se coloca como juiz dele, está, na verdade, falando mal da própria lei de Deus, que ordena o amor ao próximo, e julgando-a como se ela estivesse errada ou fosse insuficiente. Ao agir assim, o indivíduo usurpa uma posição que não lhe pertence. Tiago lembra que existe apenas um único legislador e juiz supremo, que possui o poder absoluto para salvar e para destruir. O versículo 12 termina com uma pergunta confrontadora: quem é você para julgar o seu próximo e tentar ocupar o lugar do Criador? A partir do versículo 13, Tiago redireciona o seu ataque contra a autossuficiência e a presunção, especialmente na área dos negócios e do planejamento financeiro. Ele cita o discurso típico dos comerciantes daquela época, que diziam com total segurança: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos muito dinheiro. O autor expõe a total cegueira dessa postura no versículo 14 por meio de dois fatos indiscutíveis. A ignorância do amanhã. O ser humano não tem o menor controle ou conhecimento sobre o que vai acontecer no dia seguinte. 2. A fragilidade da existência. A vida humana é descrita com a metáfora da neblina ou vapor, que aparece por um breve instante na encosta da montanha e logo se dissipa com o calor do sol, sem deixar rastros. Tiago não está condenando o planejamento econômico ou a administração inteligente do futuro, mas sim a postura arrogante de fazer planos excluindo a soberania divina. A postura correta do cristão diante do futuro deve ser expressa na atitude e na frase: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Versículo 15. Essa expressão ficou historicamente conhecida na teologia cristã pela sigla latina DV, Deo volente, que significa se Deus quiser. O versículo 16 afirma que planejar a vida com base na própria autossuficiência é uma forma de vanglória e pretensão maligna. Para encerrar o capítulo, Tiago estabelece um princípio geral de responsabilidade moral no versículo 17. O pecado não consiste apenas em praticar atitudes ativamente erradas, pecado de comissão, mas também em saber o bem que deve ser feito e, por preguiça, medo ou egoísmo, escolher não fazê-lo, pecado de omissão. A lição espiritual principal. Julgar o irmão é uma afronta à autoridade de Deus, assim como planejar o futuro com base na autossuficiência ignora a fragilidade da vida e a soberania do Senhor, a quem devemos submeter todos os nossos passos. Aplicações práticas. 1. Abandonar a crítica destrutiva. Policie as suas conversas nesta semana. Quando sentir o impulso de apontar o dedo, fofocar ou julgar as atitudes ou intenções de um irmão da igreja ou colega, lembre-se do versículo 12. Você não é o juiz do mundo. Deixe o julgamento para aquele que conhece os corações e foque em corrigir a sua própria vida. 2. Incluir a vontade de Deus nos planos. Ao traçar as suas metas de carreira, projetos de viagem ou investimentos financeiros, mude a sua postura interna. Em vez de decidir tudo sozinho e depois apenas pedir para Deus abençoar o seu plano, comece o processo perguntando: Senhor, isso está alinhado com a tua vontade? O Senhor quer que eu gaste o meu tempo e recursos nisso. Viva sob o princípio do se o Senhor quiser. 3. Combater o pecado da omissão. O versículo 17 é um chamado à ação. Se você sabe que deve ajudar alguém necessitado, pedir perdão a uma pessoa que você feriu, dar um bom testemunho no seu trabalho ou se dedicar mais à sua família, não adie essa decisão. Saber o que é certo e não fazer também é pecado. Resumo dos pontos-chave. Primeiro, as brigas e divisões nas comunidades cristãs não são acidentais. Elas procedem dos desejos egoístas e das paixões que guerreiam no coração humano. Segundo,
As orações fracassam quando são motivadas pela busca do prazer mundano, configurando um adultério espiritual contra Deus que resiste aos orgulhosos, mas derrama graça sobre os humildes. Terceiro, o caminho da restauração exige submissão a Deus, resistência ativa ao diabo, purificação de atitudes e pensamentos e um quebrantamento sincero diante do Senhor. Quarto, falar mal do próximo é julgar a própria lei de Deus. Da mesma forma, planejar o futuro de forma autossuficiente ignora que a vida é curta como a neblina e depende inteiramente da soberania divina. Reflexão espiritual final. O capítulo 4 de Tiago funciona como um espelho profundo que detecta o nosso orgulho oculto. Ele nos mostra que a raiz de todas as nossas frustrações relacionais e espirituais está na nossa teimosia em querer ser os diretores da nossa própria vida, os juízes dos outros e os donos do nosso amanhã. Nós vivemos em uma sociedade que incentiva a autonomia absoluta, a autopromoção e o controle total do destino através de planilhas e metas. Tiago nos puxa de volta à realidade da nossa condição humana. Nós somos apenas neblina. Não temos o controle do próximo segundo, muito menos do próximo ano. Essa constatação não deve produzir ansiedade ou desespero, mas sim um descanso profundo na soberania de Deus. Saber que somos frágeis, como a neblina, nos liberta do peso de tentar controlar tudo. Quando nos humilhamos diante do Senhor, submetemos os nossos planos ao seu querer e usamos as nossas vidas para praticar o bem que já conhecemos, experimentamos a verdadeira exaltação e a paz que o mundo e as suas paixões nunca poderão nos oferecer. Deixe Deus governar os seus planos e as suas palavras hoje. Vou te explicar que o capítulo 4 de Tiago funciona como um choque de realidade. Se no capítulo 3 ele explicou que a inveja e a ambição destroem as comunidades por dentro, aqui no capítulo 4 ele vai direto à raiz de todas as brigas, abordando nosso relacionamento com Deus, com o próximo e com o nosso próprio futuro. Vamos analisar o texto por partes, de forma didática, destacando as impressionantes conexões com o Antigo Testamento. Primeira parte. A origem das brigas e as orações egoístas, versículos 1 a 3. O que o texto diz? Tiago faz uma pergunta direta: de onde vêm as guerras e brigas entre vocês? A resposta dele é cirúrgica. O problema não são os outros. O problema são as paixões egoístas e a cobiça que morrem de fome dentro de nós. As pessoas querem coisas, invejam o que os outros têm, brigam por espaço, mas continuam vazias. O erro na oração. Ele diz que as pessoas falham de duas formas. Primeiro, porque não pedem a Deus, tentam conseguir tudo na força do próprio braço. Segundo, quando pedem, Deus não responde porque o motivo está errado. Eles querem usar Deus como um caixa eletrônico para bancar seus próprios prazeres e vaidades. Ligação com o Antigo Testamento. Essa ideia de que o desejo descontrolado gera violência vem desde o início do Antigo Testamento. Em Gênesis 4, Deus avisa a Caim que o pecado estava à porta, desejando dominá-lo. Caim não controlou sua inveja e matou seu irmão Abel. Tiago está mostrando que o coração humano continua operando no mesmo sistema egoísta de Caim. Segunda parte. Adultério espiritual e a cura pela humildade. Versículos 4 a 6. O que o texto diz? Tiago usa uma palavra fortíssima: adúlteros. Ele explica que tentar ser amigo do mundo, adotar o sistema de valores egoísta, orgulhoso e ganancioso da sociedade é o mesmo que trair a Deus. Deus tem um ciúme profundo e amoroso pelo Espírito que nos colocou em nós. Mas, para quem reconhece que errou, Deus oferece uma graça maior. Ligação com o Antigo Testamento. Metáfora do casamento. No Antigo Testamento, o relacionamento entre Deus e o povo de Israel é sempre descrito como um casamento. Quando Israel adorava deuses falsos ou se corrompia com a injustiça das nações vizinhas, os profetas, como Oséias, Jeremias e Ezequiel, diziam que a nação estava cometendo adultério espiritual. Tiago usa exatamente a mesma linguagem profética do Antigo Testamento aqui. Citação direta. Versículo 6. Tiago cita textualmente o livro de Provérbios 3:34. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. No Antigo Testamento, o orgulho é a raiz de toda a rebeldia contra Deus. Terceira parte. O caminho do arrependimento prático, versículos 7 a 10. O que o texto diz? Como resolver esse coração dividido? Tiago dá um passo a passo militar e espiritual.
Submetam-se a Deus, coloquem-se debaixo da autoridade dele. Resistam ao diabo, digam não às tentações, e ele fugirá. Aproximem-se de Deus, busquem intimidade. Limpem as mãos e purifiquem o coração, atitudes e pensamentos. O lamento, versículo 9, ele pede para trocarem o riso pelo lamento. Não significa que o cristão deva ser mal-humorado, mas sim que é preciso levar o pecado a sério, chorando pelo mal cometido em vez de fazer piada ou ignorá-lo. O resultado final da humilhação própria é que Deus nos levantará, versículo 10. Ligação com o Antigo Testamento. Lavar as mãos. No Antigo Testamento, os sacerdotes precisavam lavar as mãos e os pés em uma bacia de bronze antes de entrar no tabernáculo para servir a Deus. Êxodo 30, 19 e 21. Tiago usa esse ritual físico do Antigo Testamento para exigir uma limpeza moral e espiritual. O versículo 8 ecoa perfeitamente o Salmo 24, 3, 4. Quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. Quarta parte. Não se faça de juiz do seu irmão, versículos 11 e 12. O que o texto diz, Tiago volta a falar sobre o veneno da língua. Ele avisa que falar mal ou julgar o irmão por trás é uma tentativa arrogante de se colocar acima da própria lei de Deus. Se Deus mandou amar o próximo, e você o julga e condena, você está dizendo que a lei de Deus está errada. Só existe um juiz verdadeiro que tem o poder de salvar e destruir. Quem somos nós para tomar o lugar dele? Ligação com o Antigo Testamento. A lei a qual Tiago se refere é, novamente, Levítico 19, 18, ame o seu próximo como a si mesmo. Mas o Antigo Testamento também proibia explicitamente a fofoca e a difamação em Levítico 19, 16, não ande como fofoqueiro no meio do seu povo. Quinta parte, a ilusão de controlar o futuro, versículos 13 a 17. O que o texto diz? Tiago repreende os comerciantes e negociantes que fazem planos arrogantes. Vou para tal cidade, vou passar um ano lá, vou abrir um negócio e ficar rico. Ele lembra uma verdade desconfortável. Nós não controlamos o amanhã. A nossa vida é como uma neblina passageira. Aparece de manhã e o sol logo a dissipa. O correto é planejar dizendo, se o Senhor quiser, faremos isto ou aquilo. Versículo 15. Ele fecha dizendo que pecar não é apenas fazer o que é errado, mas saber o que é certo e escolher não fazer. Versículo 17. Ligação com o Antigo Testamento. Essa seção inteira é um eco direto do livro de Eclesiastes. O autor de Eclesiastes usa a palavra hebraica ebel, que significa literalmente vapor, sopro ou neblina, mais de 30 vezes para descrever como a vida humana é curta, frágil e incontrolável. Além disso, Provérbios 27:1 diz exatamente a mesma coisa. Não se vanglorie do dia de amanhã, pois você não sabe o que o dia trará. Resumo didático da mensagem de Tiago 4. Imagine que a nossa vida é um barco à vela no meio do oceano. As brigas acontecem porque os tripulantes estão tentando roubar os suprimentos uns dos outros por puro egoísmo. 2. Tentar controlar o vento e o destino do barco fingindo que Deus não existe é uma ilusão tola, porque somos tão frágeis quanto a neblina sobre a água. 3. O segredo não é tentar ser o dono do oceano, o amigo do mundo, mas sim abaixar as velas do orgulho, submeter-se ao capitão, Deus, e deixar que ele guie a viagem. Tiago 4 pega a teologia dos profetas do Antigo Testamento sobre a fidelidade a Deus e a sabedoria prática de Provérbios e Eclesiastes, resumindo tudo em uma palavra: humildade. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, seu comentário, além de compartilhar e se inscrever no canal. Isso ajuda muito para continuarmos a trazer conteúdos incríveis para você. Obrigado por assistir, nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!